E vamos dar início às transmissões novamente com o tema número 26, o mundo das relações. Nós temos aí uma lista, um temário, um programa, um objetivo do curso, que é nos entregar as chaves para o despertar da consciência. Para isso, então, o curso está organizado por mestres, verdadeiros mestres de consciência desperta, que organizaram este curso, e nós nos propomos a levar esse trabalho a público. O que estamos fazendo ao vivo por estas páginas, 2 dias por semana, porém estivemos uns dias ausentes por problemas técnicos e estamos aqui novamente. Então, todo tema tem a sua importância. É didaticamente organizado para que cada um de nós vá assistindo às conferências, tomando conhecimento dos ensinamentos e vá praticando. E assim obtendo resultados e comprovando, porque este curso, este grupo, não pretende convencer ninguém e nem espera que alguém acredite, simplesmente porque ouviu, mas que comprove. E então aqui neste curso se entregam as técnicas para comprovação. Não é um curso intelectual. Nós não somos intelectuais. Nós somos pessoas que conhecemos esses ensinamentos porque temos inquietudes e algo se comprovou, algo nós comprovamos e queremos levar adiante este ensinamento. Então, o mundo das relações nos ensina que há 3 tipos de relações que nós precisamos estabelecer corretamente essas relações. Então, esses 3 tipos são o nosso corpo físico, o mundo exterior e o mundo interior. O terceiro tipo de relação é o mundo interior. Então, a esse terceiro tipo, a esse terceiro aspecto, geralmente nós não damos importância, não damos valor, nem percebemos que há esse tipo de relação. Nós nos preocupamos com o nosso corpo físico. Procuramos cuidar desse corpo físico de uma forma que nós compreendemos que é cuidar. E muitas vezes nos preocupamos demais com o corpo físico. E, por exemplo, nos privamos de algum alimento, cuidamos mal do nosso corpo físico, ou comemos coisas, ingerimos algum alimento que é prejudicial para nós, ou tomamos alguma coisa, por exemplo, bebida alcoólica. Nós ingerimos bebida alcoólica, então estamos provocando um mau relacionamento com esse corpo físico. Então, esse corpo é muito complexo, a natureza muito bem organizada. Então, os cientistas acreditam que conhecem o corpo físico. Porém, devido à complicidade
a complicação que é esse corpo físico, a complexibilidade, é difícil que nós compreenda realmente como é esse corpo, como funciona, qual é o objetivo de nós ter esse corpo físico. O nosso corpo é um transformador de energia, é um laboratório onde nós vamos fazer uma obra, onde precisamos fazer uma obra. E pode ser que nós estejamos mal relacionados com o corpo físico. E devido a isso, esse mau relacionamento, esse corpo adoece e perde as suas capacidades, perde a capacidade de desenvolver-se. Então é preciso cuidar do corpo físico de forma sábia. Ele é um transformador de energia, onde nós vamos usá-lo para fazer o que temos que fazer. E o segundo tipo de relação é com o mundo exterior. Então, com o corpo físico é externo. A relação que nós temos com o corpo físico é externo. Com o mundo exterior, que está envolvido então pessoas, a família, o nosso trabalho, nossos vida financeira, vida política, vida social, econômica, né? Então nós nos preocupamos com esse mundo exterior. Nós queremos viver de forma que nós acreditamos que é a melhor forma de viver. Então buscamos adquirir coisas, buscamos adquirir títulos, conhecimento intelectual. Então isso é um relacionamento externo. É externo a nós. E nós esquecemos, praticamente não damos importância ao terceiro tipo de relação, que é com o nosso ser. É com o nosso real ser, que é interno. E então, com o nosso ser, é preciso nos relacionar corretamente com o nosso ser, de maneira sábia, para então usufruir e poder fazer esse trabalho de forma prática, porque o trabalho é prático. Esse trabalho é prático, não é um trabalho intelectual. Então é preciso nós estabelecer uma correta relação com o nosso ser interior. Nós temos muitas partes do nosso ser, e cada parte do nosso ser tem uma função dentro de nós, neste trabalho, na nossa vida real. Por exemplo, nós temos os 12 apóstolos, são átomos dentro de nós que nós temos desses apóstolos, que lá no drama cósmico esses apóstolos representam simbolicamente as partes do nosso ser. Todos temos no nosso interior, na nossa essência, temos um átomo desses apóstolos. E cada um deles exerce uma função. Cada um
tem um trabalho, nos ajuda de uma forma. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele nos ensina os mistérios do sexo. Nos ensina como trabalhar positivamente com o sexo. Nos ensina a morrer, eliminar os defeitos de luxúria. Nos ensina a transmutar as energias sexuais, para que, ao transmutar, nós criemos os corpos internos e nos desenvolva internamente de forma real, e não um desenvolvimento intelectual, um conhecimento intelectual, que na verdade o desenvolvimento intelectual é uma ilusão. Nós acreditar que ao ler, ao compreender intelectualmente algum tema, algum texto, isso faz diferença. Na realidade, não faz diferença nenhuma, porque o conhecimento é interno, deve ser interno, deve ser um conhecimento real. Por exemplo, quando se elimina um defeito psicológico, se adquire sabedoria, se libera a essência que nesse defeito está presa, está aprisionada. Então, nessa partícula de essência estão os poderes, as virtudes, a sabedoria do nosso ser. E, ao contrário de que quando se lê um texto, um livro muito escrito por um grande sábio, ao conhecer essa teoria, não muda nada dentro de nós. Internamente, nós não mudamos nada. O que muda dentro de nós, o que muda realmente é quando se elimina o defeito psicológico. E para eliminar os defeitos psicológicos, nós precisamos da ajuda das nossas partes internas. Precisamos da ajuda do nosso ser. Então precisamos estabelecer uma relação correta com essas partes do nosso ser, com o nosso próprio ser. Então, esse ser, essas partes do nosso ser, vão colaborar, vão nos ajudar no trabalho interno, no trabalho real. Porém, se nós estamos mal relacionados com ele, com essas partes, é lógico que nós vamos carecer de sabedoria. Então, nós precisamos nos conectar com essas partes do nosso ser para iluminar o nosso interior e fazer esse trabalho de forma real e não nos iludir com conhecimentos intelectuais. Então, cada parte do nosso ser tem uma função, tem uma especialidade. O nosso próprio ser é especialista em algo. E não há dois seres, não há outro ser que tenha a especialidade que o nosso ser tem. Ele é especialista em algo, em algum detalhe. E essa sabedoria estará disponível quando nós formos nos conectando realmente com o nosso ser, quando nós formos nos relacionando de forma correta, inteligente com o nosso ser. Por exemplo, Felipe, o apóstolo Felipe, essa partícula, esse princípio
que nós temos dentro de nós, ele nos ajuda no desdobramento astral. Se nós fizermos uma prática de desdobramento astral pedindo a Felipe que nos tire em astral, que nos leve em astral consciente, ele vai nos ajudar se nós estivermos nos relacionando corretamente com essa parte do nosso ser. E assim, cada apóstolo tem a sua função, tem o seu trabalho a realizar. Porém, é preciso que nós nos relacione corretamente com essas partes, com o nosso próprio ser. Então, quando nós nos auto-observamos psicologicamente e identificamos a manifestação de algum defeito e refletimos, pedindo à nossa Mãe Divina, a Divina Mãe Kundalini, pedindo a ela, suplicando que ela desintegre esse defeito. Então, esse defeito é desintegrado e nessa partícula, essa essência liberada, está a sabedoria, a virtude, o poder. E isso nos é restabelecido em nós. Então, essa sabedoria vão nos entregando conforme vai se trabalhando com a morte psicológica. Então, vai se aprofundando na compreensão, o sentido da autoobservação vai se tornando cada vez mais aguçado, porque é um sentido, podemos dizer que é um sexto sentido. Nós temos os 5 sentidos ordinários, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, e são para a percepção das coisas externas. Esses sentidos, 5 sentidos, são para perceber o nosso corpo físico, para nos relacionar com o corpo físico e com o mundo exterior. Porém, esse sentido da autoobservação é um sentido que só serve para observar o mundo interior. Assim como os 5 sentidos servem para observar o mundo exterior, para observar o mundo interior, só podemos observar utilizando o sentido da autoobservação. Então, esse sentido de autoobservação vai se aguçando conforme vai se liberando a essência. Aqueles 97% da nossa essência, esses 97% vão sendo liberados, e nessa essência está a sabedoria, está tudo os poderes, as virtudes. Então é preciso utilizar o sentido da autoobservação para perceber o nosso mundo interior e assim ir nos relacionando corretamente, cada vez mais, cada vez melhor com o nosso ser. Se nós estamos empenhados em fazer esse trabalho e lutamos na autoobservação, lutamos para comprovar a existência da quinta dimensão, e o objetivo de nós comprovar essa quinta dimensão, se nós nos esforçamos,
o nosso ser nos ajuda. Felipe nos ajuda. Então nós vamos evidenciando, vamos percebendo, vamos palpando essa quinta dimensão. E não ficamos presos a esta terceira dimensão, às coisas externas, ao nosso corpo físico, às nossas vaidades. Porque nós, ao nos desconectar desse mundo interior, do nosso ser, nós nos exageramos nos cuidados com o corpo físico. Cuidamos exageradamente do nosso corpo físico. Detalhes, sobrancelhas, cílios, um corte do cabelo, talvez, um detalhe, nos preocupa. E não nos preocupa essa relação com o nosso mundo interior. Nós nos preocupamos com o mundo exterior também, com as coisas referentes a finanças, a trabalho, a negócios, com a família. Nós damos toda a importância, nós valorizamos muitas vezes com excesso esse aspecto e não valorizamos a relação com o nosso ser, a relação com as nossas partes internas. E o objetivo da nossa existência é fazer um trabalho de transformação interior, liberar a nossa essência. Nós temos dito que nós temos 97% da nossa essência presa nos defeitos psicológicos, e temos apenas 3% dessa essência livre. Então, esses 3% são as três forças primárias, que é o nosso Pai, o Pai interno, o Filho e o Espírito Santo. Então são as três partes, os três átomos que nós temos, os 3% livres, e o demais está aprisionado, está condicionado nos defeitos psicológicos. Então esses defeitos nos escravizam, esses defeitos atuam nos nossos centros, atuam no nosso centro intelectual, atuam no nosso centro motor, no centro emocional, no centro instintivo, no centro sexual. Atuam e nos roubam energia, nos debilitam e nos fazem nos identificar com esses dois mundos, com esse mundo interior, com esses dois aspectos de relação, que é o mundo exterior e o corpo físico, que são exteriores. Esses dois tipos são exteriores. Então nós precisamos dar um choque da recordação de si. Nós precisamos refletir, dar um choque em nós, fazer algumas perguntas, uns questionamentos. Por exemplo, para que vivo? Para que eu vivo? Será que
eu vivo para adquirir posição social no mundo físico? Será que eu vivo para aparentar algo que eu acredito que seja belo, bonito no mundo físico? Será que eu preciso, o meu objetivo na vida, na existência, será que é adquirir títulos, poder, dinheiro? Será que isso é eterno? Será que isso é algo que perdura por muito tempo? Se nós refletirmos desses aspectos, nós vamos perceber que nós estamos vivendo de forma mecânica, uma vida mecânica, na verdade escravizada. A nossa existência, nós estamos entregues aos defeitos psicológicos, estamos escravizados por esses aspectos do mundo externo. Lutamos para conseguir as coisas, lutamos para conseguir um bom emprego, uma boa posição social, e depois de tudo, o que perdura, o que é real? Adquirir uma fama, adquirir poderes, e isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Em troca, o relacionamento com o nosso ser, se nós nos dedicarmos a nos relacionar com o nosso ser providencia tudo o que é necessário para o nosso mundo exterior, para o nosso corpo físico. Isso naturalmente, sem esse desgaste, sem essa correria, como se diz, sem essa tensão, sem essa preocupação exagerada. O nosso ser nos provém de tudo o que é necessário, de tudo o que é preciso para nós viver. Se nós vivemos de forma inteligente, se nós vivemos com objetivo, se nós caminhamos no objetivo real da nossa existência. Porque não é possível, seria absurdo que nós fôssemos colocados neste mundo para viver de forma extravagante e depois de tudo perder o corpo físico e a nossa alma, perder também a nossa alma. Porque se ganha o mundo, se perde a alma. Ou nós ganhamos a alma e rejeitamos essas coisas do mundo, ou nós perdemos a alma ao nos dedicar a essas coisas do mundo externo. Então, quando nós damos esse choque da recordação de si e nos lutamos para nos conectar com as partes superiores do nosso ser, o nosso corpo, as nossas células recebem um alimento superior, recebem uma energia superior e revitaliza o nosso corpo físico. Então, esse choque, essa reflexão, essa recordação de si nos dá essa energia superior, porque essa energia vem do nosso ser. Quando nós estivermos trabalhando, estivermos buscando
fazer a sua vontade, a vontade do nosso ser, a vontade do nosso Pai é que nós elimine esses defeitos psicológicos, libere a nossa essência e nos reintegre ao Pai. Porque nós sempre dissemos e vamos repetir que toda pessoa, cada pessoa que vive no mundo, cada pessoa que vive no mundo tem o seu ser. Nós temos um ser que é particular, que é individual. Então é a esse ser que nós vamos nos reconectar. E nós nos reconectamos com esse ser fazendo esse trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos e o nascimento espiritual, que é sexual. Trabalhar positivamente com as energias sexuais, sem fornicação. Então, neste temário se ensinam as técnicas para eliminar os defeitos psicológicos, se ensinam as técnicas para trabalhar de forma positiva com as energias sexuais e também se ensina a trabalhar com os 3 fatores. Então nós trabalhamos com a morte psicológica, trabalhamos com o nascimento espiritual e o terceiro fator é compartilhar estes ensinamentos de forma gratuita, de forma desinteressada. Compartilhar esses ensinamentos puros, completos e gratuitamente, sem distinção, sem nenhum tipo de distinção de raça, cor, classe social, de nada. Então, ao trabalhar com esses 3 fatores para a revolução da consciência, nós vamos nos reconectando ao nosso ser. Cada pessoa que trabalha vai se reconectando com o seu ser. Isso é um trabalho individual, porque nós estamos desligados desse ser devido aos defeitos psicológicos. Então, devemos nos relacionar corretamente com essas partes superiores do nosso ser e com o trabalho com os 3 fatores, que é nascimento alquímico, a morte psicológica, que é negar a si mesmo, e o sacrifício pela humanidade, nós vamos estabelecendo essa conexão novamente com o nosso ser. Então, isso é o religare, é o significado da palavra religião, que a palavra religião vem do latim, do religare, que significa religar, voltar a ligar. Religare, latim, religare, é voltar a ligar algo a algo, é voltar a ligar as nossas partes físicas inferiores, os nossos 5 centros inferiores, que é o centro instintivo, sexual, emocional, intelectual e motor, nos reconectar novamente e estabelecer essa conexão com o nosso ser, para que o Pai faça a sua vontade na terra, como é feita nos céus. E isso só é possível eliminando os defeitos psicológicos. Só é possível nascendo espiritualmente e nos sacrificando pela humanidade. Não há outra forma de nos religar ao nosso ser. É preciso
tirar o ego, o nosso ego, os nossos desejos, tirar o ego do trono. Porque o ego está no nosso trono. Nós precisamos destronar o ego para que o Pai opere, que o nosso Pai interno, que é o nosso real ser, possa se manifestar através dos veículos. Porém, o Pai não se manifesta porque o veículo está entregue ao ego, está entregue aos nossos desejos, os nossos defeitos psicológicos, desejos, ambições, essas coisas inferiores, essas coisas do mundo exterior. Então, a única forma de estabelecer a reconexão com o nosso ser é eliminando os defeitos psicológicos, é negando a si mesmo, negando a nós mesmos. É o ensinamento que o Cristo, o Mestre Jesus, ensinou, que é negar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo é a morte psicológica, negar o ego, conhecer a si mesmo, negar o ego, eliminar o ego, não apenas controlar, nos disciplinar, não, é preciso eliminar o ego e liberar a essência que está presa, porque em cada defeito psicológico tem uma parte da nossa essência, maior ou menor. Então é preciso negar a si mesmo, é preciso pegar a nossa cruz, que é o sexo, trabalhar com o sexo em casais estáveis, transmutar as energias sexuais sem fornicação. Então, para construir os corpos superiores do ser, que são os corpos por onde esse nosso real ser vai se expressar. E é preciso compartilhar esse ensinamento, que esse é o trabalho de desenvolver o verdadeiro amor, que é trabalhar desinteressadamente por outras pessoas, pela humanidade, para aquelas pessoas que queiram, que tenham inquietudes espirituais. Então nós estamos aqui dispostos a levar este ensinamento a quem queira. Aqui no nosso endereço que consta aí, em algum lugar vão encontrar, se não encontrarem, quem mora nesta cidade, quem mora nestas redondezas, que nos chame pelo WhatsApp, que nós temos aí público o WhatsApp, porém nós vamos deixar aqui mais público ainda, que o nosso WhatsApp é o Brasil, né? 62991929355. Este é o nosso número WhatsApp e Telegram. Então nós estamos aqui passando também de forma presencial, ao vivo, aqui em nosso endereço, este curso que é composto por 75 temas, 50 temas de uma primeira fase e mais 25 temas em uma segunda fase. Então este curso não é um curso intelectual, não é um curso para a personalidade, não se dá diploma, não se dá certificado, nada. Nós não buscamos poderes, os poderes são do nosso ser,
e vão se expressar conforme se trabalhe, conforme se tire o ego do trono. Esses poderes, essas faculdades vão se expressando, porém não é para uso, não é para exibicionismo, não é para ganhar dinheiro. Esses poderes são do Pai e são para a obra. Então se utilizarão esses poderes de forma muito sábia para a própria obra, e não, jamais se utilizam esses poderes para ganhar dinheiro, para exibir, para exibicionismo, para aumentar a nossa renda, jamais. Nós não interpretamos sonhos, não lemos cartas, não lemos mãos, nós não fizemos nada. Nós compartilhamos as técnicas para que cada um desenvolva as suas capacidades latentes, porque nós, todos seres humanos, temos muitas capacidades latentes e podemos desenvolver, porém é preciso eliminar o ego. E isso é o que nós ensinamos, conforme vamos também aprendendo, porque nós não somos mestres, não somos nada. Nós estamos aprendendo os nossos erros. Nós também temos erros, temos muitos erros, mas na medida em que nós vamos compartilhando esse ensinamento com outras pessoas, isso vai ficando mais claro para nós. A nossa compreensão muda, aumenta. A compreensão dos próprios defeitos psicológicos, o nosso sentido da autoobservação se desenvolve e nós vamos captando mais facilmente mais detalhes dos nossos defeitos e assim podemos eliminar com mais facilidade, com mais tranquilidade e resgatar a nossa essência. Porque um detalhe de um defeito, os detalhes são muito sutis, são muito. Algo que não parece um defeito é um defeito. Uma omissão em dizer alguma coisa, uma verdade, não dizer uma verdade para se beneficiar, por exemplo, é uma mentira. Embora pareça que não, mas é uma mentira. Então, os defeitos se expressam de forma muito sutis, muito disfarçadas. E o sentido da autoobservação vai se aguçando e nós vamos podendo ver cada vez mais profundamente na nossa psique, identificando defeitos e assim eliminando, porque quanto menor o detalhe, mais fácil se torna de eliminar. Então vai se resgatando, vai se tirando a força do ego e o ego morre de fome, podemos assim dizer, porque se nós não alimentamos esse ego, não alimentamos com detalhes, com coisinhas, ele vai ficando fraco e então nós podemos eliminar. E se elimina quando se percebe um pensamento, por exemplo, um pensamento sobre qualquer pessoa, nos vem um pensamento de rechaço de uma pessoa, ou uma crítica, então se pede à Mãe Divina. Se nós identificamos um pensamento, nós damos um choque e nos perguntamos: por que eu estou pensando isso? Mãe Divina, elimine esse pensamento, elimine esse desejo, essa cobiça, essa inveja do vizinho, da vizinha, do colega de trabalho, enfim. Então tudo
pode ser eliminado e tudo deve ser eliminado. Porém, é preciso auto-observar. E esse é o nosso mundo interior. Não é observar o mundo exterior, o corpo físico ou o mundo exterior, que nós vamos mudar. Nós vamos mudar quando nós observamos o nosso mundo interior, o nosso comportamento íntimo, aquilo que ninguém vê, só nós podemos ver, através desse sentido, que é o sentido da consciência, da nossa essência. Então se pede à nossa Mãe Divina a morte, a eliminação desse defeito. Essa é uma parte do nosso ser, a nossa Mãe Divina é uma parte do nosso ser que está encarregada de eliminar o defeito. Porém, é preciso pedir, é preciso se arrepender de ter esse defeito, é preciso condenar esse defeito. A nossa consciência precisa condenar esse defeito. Então, aos poucos, isso vai se tornando um relacionamento mais próximo. Nós vamos nos aproximando do nosso ser, e no nosso ser está a sabedoria que nós precisamos ter, precisamos tomar posse dessa sabedoria, podemos dizer. Na verdade, é permitir que o ser se expresse. Então, esta conferência é muito profunda. Todas as conferências são profundas. Cada conferência nos ensina algo. E nós somos gratos a todos e convidamos que participem do nosso grupo. Nós dizemos nosso grupo, mas não é nosso, é de vocês. Grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, que então aí se compartilham as diferentes técnicas para realizar esse trabalho que é o objetivo da nossa existência. Muito obrigado a todos.